ciências. A gente vai falar sobre a diversidade animal, mas vamos falar agora sobre os vertebrados, ou seja, aqueles que possuem coluna vertebral, referente às páginas 30 até a 36. Vamos falar sobre a primeira classe evolutiva, que são os peixes, que são divididos em dois grupos. Os condríquites, que são aqueles que o corpo é formado por cartilagem, no caso, raia, tubarão e o cação, que é o filhote do tubarão. E os osteíquites, que é na sua maioria, né, que tem um esqueleto formado por ossos como corvina, trilha, tilápia e etc. Vamos falar agora sobre as principais características dos osteíquites, lembrando que os osteíquites têm um corpo formado por ossos. Corpo recoberto por escamas, fecundação externa, que seria o macho e a fêmea liberarem os seus gametas, ou seja, suas células reprodutoras, óvulo e espermatozoide, dentro d'água. Isso acontece fora do corpo da fêmea. Reprodução sexuada. Como eu citei anteriormente, quando a gente fala de gametas, nós estamos falando de reprodução sexuada. Apresentam uma estrutura chamada de opérculo, que serve para proteger as brânquias que estão relacionadas à respiração dos peixes. Apresentam uma outra estrutura importante, que é a bexiga natatória, que controla a flutuação desses animais. Apresentam também a linha lateral, que serve para a percepção das vibrações na água. Quando alguns peixes, como o salmão, por exemplo, precisam desovar, eles sobem as cabeceiras dos rios e aí liberam os seus gametas. E esse processo no qual há a desova, a liberação dos gametas, é chamada de piracema. Durante esse período, a pesca ela é proibida para que possa haver maior número de indivíduos. Se locomovem a partir de nadadeiras e apresentam uma boca anterior, ou seja, a boca voltada para frente. Isso aqui nós já falamos anteriormente, né, que a maioria dos peixes, dei esses exemplos aqui. Respiração por brânquias, são ectotérmicos ou pecilotérmicos. Isso quer dizer que a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente. Se o ambiente tiver a 30 graus, a temperatura corporal é 30 graus, o que a gente chama de animais de sangue frio. Apresentam ao longo do corpo um muco, uma substância pegajosa que serve para facilitar o seu deslocamento na água, assim como o formato do corpo se adequa à resistência da água, sendo o seu corpo tendo o formato hidrodinâmico. Agora a gente vai falar sobre as principais características dos condríquites. Boca ventral, que seria embaixo do corpo. Não apresentam escamas, mas como se fosse um couro, uma pele um pouco mais resistente. A fecundação ela já é interna, ou seja, o macho introduz o clásper, que é como se fosse um pênis reduzido, no interior da fêmea. E ali, né, o macho liberando o espermatozoide irá encontrar dentro do corpo da fêmea a liberação do óvulo. E aí a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea. Mais uma vez, como eu falei de gametas, a reprodução é sexuada. Apresentam fendas branquiais que vão auxiliar na respiração. Isso aqui, né, foi o que eu falei anteriormente, o exemplo de condríquites, e eles apresentam barbatanas que vão auxiliar na locomoção. Tanto condríquites como osteíquites são aquáticos, ou seja, vivem na água, podendo ser água doce, salgada ou salobra, que é a mistura das duas. Então, aqui eu mostro para vocês a diferença entre um osteíquite e um condríquite. Então, aqui, ó, esse aqui é o opérculo, que é a tampa que protege, né, as brânquias. Aqui são as fendas branquiais, essas são as barbatanas. Aqui, ó, a linha lateral, né, e tudo isso aqui vai ajudar na locomoção do animal. Importância ecológica, né? A gente tem uma alimentação baseada na carne de peixe. Medicina, né? Como a gente tem o óleo de fígado de bacalhau, que auxilia em várias doenças. E alguns lugares que utilizam o ecoturismo, né? Como se fosse a visitação de recifes de corais, né? Como a gente tem muito aí na Bahia, a gente tem em Bonito, no Rio Grande do Sul, para observar esses animais no seu habitat natural. Agora a gente vai falar sobre os anfíbios, a segunda classe evolutiva. A palavra anfíbio significa duas fases de vida.
uma na água e outra no solo. A respiração, ela vai variar aonde o animal vive, né? Se o animal vive na água, que é chamado de fase larval, a respiração é feita por brânquias. Se ele já estiver na fase terrestre, a respiração é cutânea, que é pela pele, e pulmonar, pelos pulmões. A pele dos anfíbios ela é nua, não apresenta escama nem apresenta couro. Ela é fina porque auxilia na respiração. E ela é lisa, é desprovida de pelo, é desprovida de escama. Continuam sendo animais ectotérmicos, ou seja, animais que a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente. Alguns deles apresentam veneno para sua defesa. A água é extremamente importante para esses animais porque eles precisam baixar a temperatura corporal. Como eu disse para vocês, se o ambiente estiver a 30 graus, a temperatura é 30 graus. E aí, o metabolismo, quanto maior é a temperatura, ele começa a ter um metabolismo menos acelerado. Então, ele começa a ficar mais sonolento. E aí, se ele entra na água, ele começa a baixar essa temperatura e o metabolismo volta a ser ativado. Além disso, eles usam a água para umedecer a pele, já que a respiração também é feita pela pele. Precisam da água para a reprodução, pois a fêmea e o macho irão liberar os espermatozoides e óvulos dentro da água para que ocorra a fecundação. E, além disso, a água auxilia na hidratação da pele para facilitar as trocas gasosas. Se eles ficarem expostos a alta temperatura, podem sofrer desidratação, então a pele começa a ficar ressecada e automaticamente o anfíbio tende a morrer. Apresentam metamorfose, que é a transformação do corpo. Vocês podem notar que a larva do sapo, que é chamada de girino, quando ele ainda está em formação, os sapos apresentam uma cauda e que, com o passar do tempo, essa cauda ela se desenvolve, proporcionando a presença de duas patas traseiras. Então, esse processo é chamado de metamorfose. Reprodução sexuada, porque tem um envolvimento de gametas, e alguns deles apresentam fecundação interna. Apresentam glândulas de venenos atrás dos olhos, chamadas de glândulas paratoides. Coacham para atrair, que é o canto dos sapos, né, para poder atrair a fêmea. Eles ainda não conquistaram o ambiente terrestre definitivamente, porque ainda precisam da água para muita coisa, principalmente para a reprodução. Os anfíbios são divididos em anuros, esse A significa não, então não tem cauda, mas apresenta 4 patas, que é o caso dos sapos, das rãs e das pererecas. Ápodes, mais uma vez, esse A significa não, então sem patas, só apresentam cauda, que é o caso da cobra cega. Não é a cobra que a gente conhece, porque a cobra que a gente conhece a gente vai falar daqui a pouquinho, que são répteis. E os urodelos, que apresentam patas e cauda, exemplo, salamandra e tritão. Então aqui ó, eu coloco para vocês, né, os exemplos de anfíbios, tá? Então aqui eu tenho uma salamandra, aqui eu tenho uma cobra cega que popularmente é chamada de Cecília, e aqui eu tenho um sapo, e aqui eu tenho um fóssil, né, de um sapo, um fóssil de um anfíbio. Importância ecológica, né? Muitas pessoas se alimentam da carne de rã, né? E são chamados de controladores biológicos. Por quê? Porque eles se alimentam de insetos. Então, se os insetos estiverem em grande quantidade, esses animais dentro da cadeia alimentar se alimentam desses insetos. Então, aqui eu mostro as glândulas paratoides, que estão situadas atrás dos olhos e que, ao serem estimuladas, liberam veneno. E aí, a gente termina esse videozinho, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês. Beijos!